Bem, amigos e amigas, chegamos então ao nosso terceiro bloco na sua turma preparatória para analista. Pois bem, o tema que nós vamos abordar agora é um dos principais assuntos que podemos trabalhar dentro da parte geral do direito civil. E aí você me indagaria assim, mas Cris, qual seria esse tão importante assunto? No bloco passado, nós terminamos com a análise da morte real, a morte presumida, citamos a sucessão provisória, a sucessão definitiva e a curadoria dos bens do ausente. Além disso, também falamos de emancipação, vocês estão lembrados? E a responsabilidade civil do incapaz. Agora o assunto, ele está na sua tela aí. E o tema é o tema dos direitos da personalidade. Gente, direitos da personalidade é o que há. É o que há. E se você me perguntar, o que são direitos da personalidade? Direitos da personalidade nós podemos dizer que são aqueles inerentes à pessoa humana e à sua dignidade. Direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana e à sua dignidade. Olha, esse é um assunto, então, que eu me amarro, né? Eu me amarro. Por quê, gente? Direitos da personalidade faz parte da nossa vida, faz parte da nossa pessoa humana, faz parte da nossa dignidade. Tanto que nós podemos citar que o dano moral nada mais é do que a violação de um dos direitos da personalidade. E aí você tem direito a buscar um dano moral. Se você fosse conceituar o que vem a ser dano moral, Cris, o que você diria? Que dano moral é a violação de um dos direitos da personalidade. Isso é dano moral. Então, recapitulando, aqui na sua tela, o que são direitos da personalidade? Nós podemos conceituar, você que está me acompanhando aí, que direitos da personalidade são aqueles, olha aí, são aqueles inerentes à pessoa humana, ok? Inerentes à pessoa humana e à sua dignidade. Gente, e à sua dignidade. Agora, nós podemos relacionar tais direitos, os direitos da personalidade, a grandes ícones, a 5 grandes ícones. Se você me perguntar o seguinte, olha, que 5 grandes ícones são esses que nós podemos relacionar os direitos da personalidade? Cris, vem comigo na tela novamente. Quais são eles? Vejamos os 5 grandes ícones relacionados aos direitos da personalidade. Primeiro, vida e integridade física, ok? Física psíquica. Então, vida e integridade física psíquica. Bom, segundo grande ícone relacionado aos direitos da personalidade, nome da pessoa natural ou jurídica. Então, o segundo grande ícone é o nome da pessoa natural ou da pessoa jurídica. Terceiro grande ícone, nós podemos falar aqui da imagem. Olha, o que há de violação de imagem hoje, ferindo-se os direitos da personalidade, e ainda mais quando se fala no âmbito do direito digital. Nossa, não está no gibi isso. Pessoas violando o direito da imagem de outras e ainda, no mundo que nós vivemos de redes sociais, o anonimato reina. O anonimato reina. Eu fiz uma postagem no meu escritório de advocacia, hoje mesmo, né, uma postagem sobre a internet do medo. É só você procurar no Instagram do Tostes, T-O-S-T-E-S, e Sobral Pinto, o escritório Tostes Sobral Pinto aqui no Rio de Janeiro. Então, eu publiquei sobre a internet do medo, os covardes que viram valentões na internet, né? E vivem um anonimato. Gostam de falar das pessoas, violam a imagem das pessoas, mas vivem no anonimato. É fato que, com o uso da tecnologia, isso pode ser desvendado. Nem sempre, mas pode ser desvendado. Olha aí na sua tela, então. Então, a imagem ela pode ser classificada, ok? Em imagem-retrato, perdão. Que é imagem? O que é imagem-retrato, Cris? É a reprodução corpórea da imagem. A imagem-retrato é a reprodução corpórea da imagem, ok? Reprodução corpórea da imagem. Reprodução
corpórea da imagem. Aí na sua tela digital, uma das vantagens do SES é essa, né? Você estuda comigo via vídeo, tem o material de apoio em PDF e ainda tem esse material que, de certa forma, você vai complementando a sua apostila de apoio com aquilo que eu vou escrevendo e também você, de uma certa forma, está estudando lá com o Direito Civil Sistematizado, que já está na sua 11ª edição. Lançamento quentíssimo, você toca no livro e chega a queimar a mão. Tss, de tão quente que o livro tá. Olha só, gente, na nossa tela, então, imagem corpórea é a imagem retrato é a reprodução corpórea da imagem. Agora, a gente tem imagem atributo, isso mesmo, a imagem atributo. O que é imagem atributo? É a soma de qualificações de alguém, ok? É a soma de qualificações de alguém. O que é isso? A soma de qualificações de alguém? A sua repercussão social. A sua repercussão social. Então, a sua imagem atributo nada mais é do que a repercussão social. Voltamos, então, para a nossa tela. O quarto e grande ícone relacionado aos direitos da personalidade é o tema do quê? Da honra. É isso mesmo, da honra. Então, a gente tem a honra, que nós podemos falar aqui da honra, número 1, subjetiva. O que seria a honra subjetiva? A autoestima, né, galera? A autoestima. E depois, a honra objetiva. O que é a honra objetiva? É a repercussão social da honra. É a repercussão social da honra. E, por fim, o quinto e grande ícone relacionado aos direitos da personalidade, nós temos aqui a intimidade, que está lá no artigo 5º, inciso 10, da nossa Constituição Federal. Então, nós podemos dizer que direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana que estão interligados à sua dignidade, tanto que, uma vez violado o direito da personalidade, nasce a possibilidade daquele que se sentiu lesado demandar por um dano moral. Nós podemos dizer também que esses direitos da personalidade, eles são divididos em 3 grandes grupos. Os direitos da personalidade, eles são divididos em 3 grandes grupos. E que grupos são esses? Então, 3 grupos, ok? 3 grandes grupos. Primeiro, o grupo da integridade física. Integridade física. Ok, Cris. Segundo grupo, direito à integridade intelectual. O direito à integridade intelectual. Isso é importantíssimo. E terceiro grande grupo que está relacionado aos direitos da personalidade é o grupo que se refere a direito da integridade moral. Primeiro grande grupo, integridade física. Segundo grande grupo, direito à integridade intelectual. E o terceiro grande grupo, direito à integridade moral. Então, direito à integridade moral. Ok? Integridade moral. Agora, esses 3 grandes grupos, eles devem estar relacionados aqui a princípios. Esses 3 grandes grupos devem estar relacionados a princípios, vinculados a princípios. E que princípios são esses? Pessoal, fiz um risquinho aí na sua tela digital para inserir esses princípios. E que princípios devem ser esses que estão relacionados a esses 3 grandes grupos vinculados aos direitos da personalidade? Primeiro deles, princípio da dignidade da pessoa humana, regra presente, tá? No artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Eu não sei se vocês têm aula com a Cocadinha, a minha amiga Flávia Bahia. Cocadinha, mestre no direito constitucional. E aí, Cocadinha fala muito bem sobre dignidade da pessoa humana. Violado um dos direitos da dignidade aí, você tem a situação de um dano moral, como cai muito em prova. Na segunda situação, o segundo princípio que nós vamos trabalhar é o princípio da solidariedade social.
solidariedade social. Princípio esse que está aqui no artigo 3º e inciso 1º, gente. Artigo 3º e inciso 1º da nossa Constituição Federal. Você está acompanhando aí? Está acompanhando? Então, olha só, se você está acompanhando, está comigo aqui na turma de Direito Civil para Analista, eu quero beijos, eu quero corações, é o momento de você aí vibrar comigo nessa tela. Vambora, gente, acorda aí, vambora. Então, direito à solidariedade social, solidariedade social. Terceiro, gente, princípio da igualdade, lato sensu. Ok? Igualdade, lato sensu. Bom, gente, ou a gente pode também chamar em provas do princípio da isonomia, que se encontra no artigo 5º. Olha só, gente, é muito comum se perguntar em provas se os direitos da personalidade, eles são taxativos. Esses direitos da personalidade que estão presentes do artigo 11 ao artigo 21 do Código de Defesa, do do Consumidor, do Código Civil, o artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil, são direitos aí trabalhados, relacionados a uma taxatividade. Eles são números apertos? O que vocês acham? Eles são números apertos ou números clausos? O que é números apertos? A ideia de serem exemplificativos, não serem taxativos. Agora, se eu falo que eles são números clausos, eles são fechados, ok? Tratam-se aí de direitos fechados, o que não era o caso. Tanto que, no artigo 11, que iniciamos o estudo dos direitos da personalidade, há um direito aqui que eu vou trabalhar, direito da personalidade, que não está estampado na lei. E muito se fala, volto a repetir, inclusive no direito digital. Gente, o direito digital é o que há. E eu até faço um convite para você que está aqui estudando comigo. Conheça a pós-graduação de Direito Digital do CERS. É uma pós-graduação maravilhosa. É uma pós que te traz o moderno, o que há de novo, ok? Você que vai fazer um concurso público, sendo pós-graduado, você já tem ali um diferencial no seu currículo caso haja empate, não é? Então, vamos lá. Aqui na nossa tela, o exemplo que eu vou te dar de direitos da personalidade que não estão estampados ali no rol do artigo 11 é o tema do direito ao esquecimento, gente. Você já escutou sobre esse tema? Então agora é chuva, parecendo aquele vendedor do Shoptime, aquele cara, aquele lourinho, compra, quero chuva de coração nesse momento, porque direito ao esquecimento é o que há, cara, é o tunu na tum na balada, aquela dancinha gostosa. Então, direito ao esquecimento. Vem comigo, gente. Direito ao esquecimento. E aqui, gente, eu vou um pouco além. Eu vou trabalhar com vocês o enunciado 531 das jornadas do Conselho de Justiça Federal. Enunciado 531 das jornadas do Conselho de Justiça Federal. Ó Deus, sei lá, não sei falar isso. Ó Deus, ó céus, né? Mais ou menos essa coisa assim. O que é CJF, Cris? São as jornadas de direito civil. São as jornadas de direito civil, CJF. Nós estamos na 8ª jornada, já tivemos 8 jornadas. É um encontro de grandes autores, escritores, doutrinadores para explicar certos artigos e dar mais clareza para certos artigos, por exemplo, do Código Civil. O enunciado 531, ele traz o famoso direito ao esquecimento. Mas o que é o direito ao esquecimento? Deixa eu mudar de cor aqui na sua tela. Vamos colocar de verdinho, que verdinho é sinônimo de esperança. Vem aqui comigo para eu trabalhar com vocês o que vem a ser o direito ao esquecimento. Fica ligado, porque esse é um importante assunto que pode vir a cair na sua prova. Direito ao esquecimento. O que é? Bom, é aquele que não atribui a ninguém. Olha, ainda monto caderninho para vocês, né? Preocupado, ainda faço caderninho para vocês. O que é o direito ao esquecimento? É aquele que não atribui a ninguém o direito
de apagar fatos ou reescrever a própria história. A própria história. Mas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado, ficou feio aqui, deixa eu apagar rapidinho, perdão. Deixa eu apagar isso aqui. O uso que é dado, tá bom? O uso que é dado aos fatos pretéritos. Ok? Mais especificamente, o modo e a finalidade com que são lembrados. Eu que também aqui cito o enunciado 576 das jornadas do Conselho de Justiça Federal, as jornadas de direito civil. O enunciado 576 diz que nós podemos assegurar por tutela inibitória o direito ao esquecimento. Então, claro, houve ali uma violação a esse direito ao esquecimento, nós teremos uma tutela reparatória. Mas nós podemos também trabalhar e possibilitar a defesa desse direito ao esquecimento através de uma tutela inibitória. Eu trago para vocês aqui um recurso especial muito válido para ser estudado, o RESP de número 1334-097 do Rio de Janeiro. 1334-097 do Rio de Janeiro. Muitos me perguntam assim, Cris, mas se houver, olha que pergunta excelente para todos vocês, mas se houver uma colisão dos direitos da personalidade, se houver uma colisão dos direitos da personalidade, como é que fica essa situação da colisão? Eu trago aqui para vocês o enunciado 274 do Conselho de Justiça Federal, pois nós vamos nos valer da técnica da ponderação. Olha que bacana, hein? Técnica da ponderação. E aqui eu chamo a atenção do parágrafo 2º, artigo 489 do Código de Processo Civil, gente. Isso mesmo, do Código de Processo Civil atual, claro. Não me venha de churumelas falando, mas é o Código de 1970. Claro que não, pelo amor de Deus. É o Código de 2015. A técnica da ponderação, ela está devidamente prevista, estampada no parágrafo 2º do artigo 489. 489. Então, ó, deixa eu apagar isso aqui para eu ter uma telinha aqui para vocês e a gente volta para nossa tela já já. Então, havendo uma colisão dos direitos da personalidade, como é que eu vou, então, resolver essa jogada, Cris, essa parada? Simples, se valendo da técnica da ponderação. Inclusive, eu juntei para vocês aí posicionamento da doutrina através dos enunciados do Conselho de Justiça Federal, ok? Agora a gente vai trabalhar com vocês aqui alguns direitos da personalidade, ok? E as suas situações de características. Porque é muito comum em provas de analistas ser perguntado as características dos direitos da personalidade. Vem aqui comigo na nossa tela digital. Primeiro, eles são intransmissíveis. Intransmissíveis, e a gente pode colocar aqui, ó, indisponíveis. 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 Saiu errado aqui, né? Cristiano, olha a sequela. Olha a sequela. Indisponíveis. Indisponíveis. Agora sim. Bonito. Então, eles são intransmissíveis e também indisponíveis. Só que
há sobre essa situação da indisponibilidade uma discussão sobre uma disponibilidade relativa. Olha só, aqui na nossa tela digital, aqui a gente pode falar de disponibilidade relativa, ok? Relativa. Bom, eles aqui, então eu posso citar aqui, por exemplo, um caso de um atleta que ele dispõe da sua imagem, só que não pode ter contratos vitalícios. É uma disponibilidade relativa sem que haja essa ideia de contratos vitalícios. Isso existe em outros países, né? Grandes atletas, inclusive atletas brasileiros que jogam em outros países, por exemplo, têm contratos vitalícios com algumas marcas, mas no Brasil isso não é possível, tá? Olha aqui, outra coisa, eles são irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Ah, a gente está na época agora, sei lá qual é o número do Big Brother. Eu não tenho ideia de qual seja o número desse Big Brother. Eu não vou falar que eu não gosto de Big Brother, não, até porque eu acho, sei lá, eu acho interessante. Às vezes eu fico vendo aquela besteirada toda, mas quem não gosta de ficar vendo uma besteira, né? A gente fica lá já fuxicando a vida dos outros no Instagram, no Facebook, nossa, né? A gente conhece a vida toda da pessoa pelas redes sociais. Quando a gente fala de direitos irrenunciáveis, imagina uma pessoa que entra, por exemplo, num reality show desse, né? Uma Fazenda, um Big Brother da vida, e aí sabe o que acontece? Essa pessoa ela assina uma cláusula que ela renuncia, por exemplo, o direito dela ingressar com uma ação em caso de violação da sua dignidade. Eu não sei, posso estar errado aqui, posso estar falando uma besteira, mas teve um certo Big Brother que uma pessoa foi acusada de alguma coisa e, na verdade, nada foi provado. E em cadeia nacional, ele ficou com uma imagem totalmente enxovalhada, né? Totalmente enxovalhada. E aí, quando a gente renuncia, né? Ele renuncia esse direito, esse é o tipo de cláusula que é uma cláusula totalmente não escrita num tipo de contrato desse, porque os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis, ok? Eles são irrenunciáveis. Terceira característica, eles são extrapatrimoniais. Claro, eles são extrapatrimoniais. Eles são vitalícios. Eles são vitalícios e eles são imprescritíveis. Os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Ah, tá bom. Eu sei que você vai falar, mas peraí, Cristiano, violado um direito da personalidade, a qualquer momento a pessoa ela pode ingressar com uma ação, porque esses direitos da personalidade, eles são imprescritíveis? Há aqui uma discussão doutrinária. Sim, existe uma discussão doutrinária. Parte da doutrina sustenta, sim, que esses direitos da personalidade não existe prazo, eles não se extinguem e você pode discuti-los a qualquer momento. Agora, existe uma outra tese doutrinária que diz que uma vez lesionado um dos direitos da personalidade, nasce um prazo para o exercício da pretensão indenizatória. Na verdade, o ideal não seria falar, tá? O ideal aqui não seria falar que esses direitos estão sujeitos à prescrição, assim eu posso dizer, tá? Então, vou botar aqui, o ideal seria falar que não estão sujeitos à prescrição. O ideal seria falar isso, que eles não estão sujeitos à prescrição. Por quê? Porque o direito, gente, o direito ele não prescreve. O que prescreve é a pretensão indenizatória, ok? Ok? Por quê? Olha só, então o ideal seria falar que não estão sujeitos à prescrição do que usar, tá? Do que usar o termo imprescritível. Imprescritível. Isso por quê? Por quê, Cris? Porque o direito ele não prescreve. O que prescreve é a pretensão indenizatória. O que prescreve é a pretensão indenizatória, ok? E aí, uma vez havendo a lesão, você pode, lá no artigo 206, parágrafo 3º, que você tem aí o prazo
está relacionado a 3 anos para o exercício da pretensão indenizatória. Voltamos então aqui na nossa leitura de código, é o momento leitura. Olha lá, olha o que o artigo 11 do Código Civil ele nos diz. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. E o artigo 12, ele abre a porteira da tutela geral aos direitos da personalidade. Ele abre a porteira da tutela geral aos direitos da personalidade. Vamos aqui na nossa tela, tutela geral aos direitos da personalidade. Olha que ponto aí relevante para todos vocês. Tutela geral aos direitos da personalidade. Artigo 12. Você já colocou aí no seu material? Tutela geral aos direitos da personalidade. Artigo 12. Tá? Deixa eu arranjar um espacinho aqui para ver se eu tenho. Ah, tem um pedacinho aqui, ó. Artigo 12. Tutela geral. Tá? Tutela geral da personalidade. Tutela geral da personalidade na sua tela. Tudo bem? E no artigo 12, a gente tem um princípio da prevenção e reparação dos danos. Princípio da prevenção e da reparação dos danos. Isso vai se dar de uma forma tanto judicial, como também poderá se dar de forma extrajudicial. Então, olha só, tanto poderá ser de forma judicial, como poderá também se dar de forma extrajudicial. Essa tutela geral da personalidade tanto pode se dar de forma judicial ou extrajudicial. Importante aqui destacar para todos vocês que o artigo 12, no seu parágrafo único, traz uma importante observação. Olha só, em se tratando de morto, já havendo morte, ok? Que extingue a personalidade, como você sabe, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Só que aqui nós devemos incluir também a figura do companheiro, gente. A figura do companheiro. E, inclusive, a doutrina e a jurisprudência trabalham esse artigo como exemplo concreto do chamado dano ricochete ou dano reflexo. Dano ricochete ou dano reflexo. Porque aquelas pessoas que estão vivas sofrem por ter a pessoa morta ter a sua imagem, de certa forma, enxovalhada. Criticar uma pessoa que já morreu e é um dano reflexo, é um dano ricochete, ok? Dano reflexo, o dano ricochete. Então, o artigo 12, parágrafo único, é um grande exemplo de prova. Mas a gente vai continuar trabalhando esse importante assunto a partir do nosso próximo bloco. Gente, a gente está chegando no finalzinho do nosso primeiro encontro aqui na sua turma de analista, no tema Noções Gerais do Direito Civil. A gente vem pescando aqui os principais assuntos para o seu certame. Então, vem comigo para o nosso último bloco.